castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Cumprimentamos a todos aqui presentes, nossos visitantes também, aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Que o Senhor os abençoe também em seus lares e onde vocês estiverem nos acompanhando. Nós vamos, meus irmãos, dar sequência às exposições que propusemos fazer nas chamadas bem-aventuranças. Então, eu quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho, conforme nos escreveu Mateus. No capítulo 5, hoje nós trataremos da primeira das bem-aventuranças, aquela que inaugura esta série, e ela está registrada no versículo 3. No sermão anterior, nós apresentamos aos irmãos a motivação do nosso Senhor Jesus Cristo ao proferir este que é o primeiro sermão do Evangelho de Mateus. Eu disse aos irmãos que nós temos 5 grandes sermões de Jesus Cristo neste Evangelho, e este é o primeiro, no qual o Senhor, então, apresenta para os seus discípulos aquilo que é o seu próprio reino, a inauguração do seu reino. Logo em seguida, ele falará sobre o próprio reino, o que é o reino do Senhor, de que maneira os súditos desse reino devem viver. E Jesus, então, mostrará na sequência que estes súditos deste reino sofrerão neste mundo algumas perseguições, mas ao final de tudo eles serão também aperfeiçoados. Aliás, como a resposta que nós acabamos de ler no Catecismo Maior. A igreja invisível do Senhor, que é composta por aqueles que nós não conhecemos, por isso ela é invisível, todos os santos, todos os crentes de todas as épocas, esta igreja será finalmente aperfeiçoada no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que todos nós esperamos. Então, o Evangelho de Mateus narra todas essas etapas, todos esses momentos, desde a inauguração do reino, a chegada de Jesus Cristo, aqueles que entram no reino do Senhor, e depois todo o processo de perseguição, todo o processo de renúncia, até que finalmente nós sejamos, então, contemplados com esta graça maravilhosa que é morarmos definitivamente com o nosso Deus. Eu quero convidar, então, os irmãos para que leiamos juntos o versículo 3 de Mateus 5. Leiamos, meus irmãos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, uma palavra inspirada pelo Senhor, soprada, ó Deus, pelo Teu próprio Espírito, aos ouvidos, às mentes e aos corações daqueles nossos irmãos do passado, para que eles pudessem registrar de maneira fiel a Tua vontade para todos nós. E agora, Senhor, nós estamos diante deste texto que revela os grandes benefícios que nós, que somos Teus súditos, somos Teus filhos, somos Teus servos, recebem do Senhor por terem sido atraídos a este reino de maneira gloriosa, pela adoção de filhos. O Senhor que nos escolheu antes dos tempos eternos e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. E agora nós podemos, de fato, clamar ao Senhor, Abba, Pai, entrarmos na Tua presença, chamando o Senhor de Pai Nosso, declamando e cantando, venha sobre nós o Teu reino, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos inseriu no Teu reino, e agora o Senhor nos derrama bênçãos sem medida. Como diz o apóstolo Pedro, todas as coisas que são necessárias para a vida e para a piedade nos têm sido doadas pelo Senhor em Cristo Jesus. E de fato, ó Deus, neste texto agora que vamos analisar, nós percebemos que aqui está uma grande doação, um grande benefício, um imenso presente do Senhor para todos nós.
somos chamados agora de bem-aventurados, porque o Senhor nos chamou para si, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a cada vez nos tornarmos mais próximos, mais íntimos, mais piedosos, para que cada vez mais estas bem-aventuranças se façam reais em nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, por meio delas também anunciar às outras pessoas tudo aquilo que o Senhor nos tem presenteado. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, para que as minhas palavras, ó Deus, sejam as Tuas palavras nesta manhã, e que todos nós sejamos edificados para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. É em Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos dividir então esta bem-aventurança em 2 sermões. Agora pela manhã eu farei uma introdução e à noite, com a graça de Deus, completarei com a sequência desta bem-aventurança. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer aqui, meus amados irmãos, é quanto ao sentido da palavra bem-aventurados. Tem sido quase que natural, comum, as pessoas traduzirem a palavra bem-aventurança ou bem-aventurados como felizes. Aliás, algumas das nossas traduções, elas de fato trazem esta tradução como felizes, felizes aqueles. Contudo, na nossa língua portuguesa, nós somos um pouco que traídos por causa desta palavra, deste adjetivo. Quase sempre nós atribuímos felicidade a um estado de alegria, a um estado de euforia, em razão de algum evento que, porventura, nos traga esse tipo de sentimento. Então, por exemplo, nós ficamos alegres, ficamos felizes com os nossos aniversários. Ou nós ficamos felizes, ficamos alegres com uma data comemorativa, como, por exemplo, o dia de hoje, o Dia dos Pais. Ficamos alegres, ficamos felizes porque o nosso time ganhou. Ficamos felizes por N razões, porque fomos presenteados, fomos agraciados de alguma maneira, porque um filho nasceu, porque um casamento aconteceu. A alegria é própria de nós, porque o Senhor nos fez assim, pessoas alegres, pessoas que devem ter sorriso nos rostos. Contudo, esta palavra, ou esse estado de alegria e de felicidade, conforme nós comumente destacamos, não é o que melhor significa o termo bem-aventurados ou bem-aventurança. Na verdade, o termo bem-aventurados na Bíblia diz respeito a uma condição de alguém que recebe uma quantidade de benefícios que o faz plenamente preenchido de tudo aquilo que ele precisa para, de fato, ser feliz. É uma porção de coisas, é uma quantidade de bênçãos, é um pacote de qualidades, virtudes, atribuições, condições que nós recebemos e que nos completa, de maneira que nada nos falta. É por isso, por exemplo, que o salmista, no Salmo 23, nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obviamente, se nós tomarmos esta expressão do salmista para considerarmos circunstâncias quaisquer da nossa vida, nós poderíamos pensar, mas alguma coisa nos falta. Por exemplo, em algum momento nos falta saúde. Você estava bem, estava saudável, mas você adoece, talvez com uma doença progressiva, degenerativa, uma doença que vai causar a você a perda de faculdades, sejam elas mentais, sejam elas motoras. Alguma coisa vai faltar a você. Talvez te falte dinheiro. Talvez seja um momento de crise, um momento em que você esteja passando uma privação econômica, financeira, e você precisa talvez até vender algum bem, ou talvez aumentar a sua renda, trabalhando mais horas extras do que você já trabalha, para ampliar esta situação. Talvez falte a você paz, porque em algum momento, quem sabe na sua família, você esteja vivendo um momento de conflito, talvez com um filho que se desviou do Evangelho, talvez com o cônjuge, talvez com uma situação que envolva algum parente próximo, talvez até mesmo com algum vizinho, e você perde a paz, você não consegue dormir bem, talvez até mesmo pelas questões psíquicas, quem sabe uma ansiedade, uma depressão, pela qual você esteja passando, e de repente você perde a paz para repousar a sua cabeça sobre o travesseiro. Então,
como entender o que Davi disse quando ele afirmou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? É porque Davi não estava pensando nestas circunstâncias corriqueiras, comuns da vida. Davi estava pensando exatamente nestes benefícios que compõem o que nós chamamos bem-aventurança. Tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus faz por nós, de maneira que nós não necessariamente sintamos falta de qualquer outra coisa, porque Ele é a nossa suficiência. Um outro texto que nós poderíamos também mencionar é o texto de Jeremias em suas Lamentações. Quando Jeremias olhava para a situação da sua nação, ele clamava como nós clamamos aqui agora nesta manhã: sara, Senhor, a nossa terra. Jeremias olhava e via uma podridão, uma corrupção generalizada, um estado de perversão, de pecado, de idolatria, de afastamento de Deus. E as Lamentações mostram exatamente isso. É aquele profeta que chora. Daí, inclusive, aquele apelido carinhoso que muitos dão a Jeremias, o profeta chorão, porque é aquele que chora, aquele que se queixa, aquele que se lamenta. Mas mesmo neste lamento, Jeremias foi capaz de dizer: Senhor, nós não somos consumidos, porque as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E logo na sequência ele diz: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança. A mesma coisa, aliás, que o salmista também expressou: que mais tenho eu no céu, Senhor? Que mais tenho eu na terra? Não há nada que eu tenha a não ser o Senhor. Portanto, meus irmãos, a compreensão dos servos de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor e que compreendem a sua servidão a este rei, sabem que, muito embora as circunstâncias deste mundo possam causar em nós algum tipo de aparência de benefícios, ou nos levar a um estado, quem sabe, de perceber que falta isto ou falte aquilo, a palavra do Senhor nos diz que, de fato, o bem-aventurado é aquele que recebe de Deus tudo o que é necessário para que ele viva uma vida suficientemente alegre, feliz, dependente do Senhor. E, curiosamente, então, o nosso Senhor Jesus Cristo inaugura estas bem-aventuranças com esta necessidade que nós temos de compreender o que significa a pobreza diante dele. A palavra humildes, que aparece aqui nesta primeira bem-aventurança, é a palavra que significa pobre. Geralmente, quando algumas pessoas querem criar um eufemismo, que é uma linguagem mais suavizada, talvez para não causar alguma ofensa na outra pessoa, ao invés de dizer que aquela pessoa é uma pessoa pobre, ela costuma dizer assim: esta pessoa ela é mais humilde. Mesmo que este humilde a quem a pessoa esteja se referindo seja um arrogante, porque há pobres arrogantes, nós sabemos disso. Mas é comum, inclusive na nossa própria linguagem, associar humildade à pobreza. Ah, fulano ele é mais humilde, pastor. Mas não humilde no sentido de ser uma pessoa com um caráter manso, mas humilde de ser pobre, ou seja, de faltar a ele recursos financeiros. A palavra que Jesus utiliza aqui é exatamente esta palavra pobre, é a palavra de pobreza. Mas observem que Jesus ele qualifica esta pobreza. Ele diz que esta pobreza não é uma pobreza qualquer, não é uma pobreza de bens materiais, não é uma pobreza de recursos, de talentos, não é uma pobreza que nós poderíamos pensar até mesmo religiosa, no sentido, quem sabe, de falta de conhecimento teológico. Ah, aquela pessoa ela é pobre teologicamente, ela não conhece a doutrina, ela não conhece muito bem a Bíblia, ela é pobre teologicamente. Ah, essa pessoa ela é pobre no sentido de ideias, é uma pessoa que talvez tenha uma pouca cultura no sentido da erudição, como nós falamos, e é uma pessoa então pobre no seu conhecimento, na sua cultura. É uma pessoa que não lê, não sabe ler, quem sabe, ou mesmo sabendo ler, não pretende ler, não deseja estudar mais, além daquilo que ela já estudou, além daquilo que ela já faz. Então nós temos vários tipos de pobrezas que nós poderíamos mencionar. O pobre material, o pobre religioso, o pobre, quem sabe, de recursos, de talentos, né?
Mas Jesus aqui, ele qualifica que tipo de pobreza ele está mencionando, a que tipo de pobreza ele se refere. Observe que o texto diz: bem-aventurados aqueles que são humildes, aqueles que são pobres de espírito. E esta partícula, meus irmãos, que nós temos aí, esta pequena partícula, a partícula de espírito, partícula de, ela faz exatamente este papel de qualificar ou de restringir. Jesus, portanto, não está falando de qualquer tipo de pobreza, de qualquer tipo de humildade. Ele está falando de uma pobreza de espírito, uma pobreza espiritual, uma humildade espiritual. Há um autor puritano chamado Thomas Watson, que ele faz uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte: qual é a diferença entre pobreza em espírito e humildade? Qual é a diferença da pobreza em espírito e a verdadeira humildade? E ele escreveu assim no seu comentário destas bem-aventuranças. Ele disse dessa maneira: elas são tão parecidas que já foram consideradas como sinônimos. Crisóstomo foi um antigo chamado pai da igreja, né, daquela época, logo após da era cristã, da morte de Jesus e da era apostólica. Crisóstomo, por pobreza em espírito, entende humildade. No entanto, diz o Thomas Watson, acho que há uma diferença. Elas diferem como causa e efeito. Acredito que a pobreza em espírito é a causa da humildade. Veja que interessante. Pois quando um homem vê a sua necessidade de Cristo e como vive das esmolas da livre graça de Deus, isso o torna humilde. Aquele que é sensível à sua própria nulidade e miséria, abaixa a cabeça em humildade. A humildade é flor perfumada que cresce a partir da pobreza em espírito. Olha que interessante. Então, o que o Watson quer dizer, e concordo com ele nesta interpretação, é que a pobreza espiritual, ou a humildade espiritual, é a primeira condição do verdadeiro servo de Deus. É a primeira necessidade de alguém que foi chamado por Deus. Por quê, meus amados irmãos? Porque para aceitar o senhorio de Deus e de Cristo nas nossas vidas, o primeiro passo é reconhecer a nossa miséria. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo relacionou esta pobreza de espírito com o negar a si mesmo, com aquilo que nós chamamos de renúncia. E renunciar a nós mesmos para reconhecermos o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo é estar livre, é abandonar todo e qualquer recurso que nós tenhamos, espiritualmente falando. Lembre-se de Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo tinha vários recursos. Recursos como cidadão, ele era um cidadão romano, amparado pelas leis. Ele tinha recursos acadêmicos muito interessantes. Paulo era formado numa das principais escolas da época, sabia várias línguas, ele era um poliglota. Nós poderíamos dizer que Paulo era um filósofo de sua época, como nós temos hoje no nosso país e fora alguns grandes filósofos, alguns grandes nomes que discutem nas grandes academias. Paulo não perdia absolutamente nada para ninguém da sua época. Ele poderia facilmente discutir com aqueles grandes filósofos oriundos de Atenas. Se ele tivesse vivido, talvez, quem sabe, na época de Sócrates, 5 séculos antes de Cristo, muito provavelmente Paulo estaria ali dentre estes. Talvez nós lêssemos os escritos de Paulo como lemos hoje, por exemplo, os escritos de Platão. Porque Paulo era um grande filósofo. Tanto isso é verdade que nas próprias cartas de Paulo, ele dialoga com estes filósofos. Ele cita termos que esta cultura grega da filosofia citava. Contudo, quando Paulo recebeu a Cristo, o Senhor, ele claramente diz que renunciou todas estas coisas. Diz ele, defendendo o seu apostolado na carta aos Coríntios,
que mesmo ele tendo todos estes benefícios humanos que ele considerava importantes, tudo isso, ou todo este currículo, não era absolutamente nada, ou não representava nada em relação ao conhecimento que ele recebeu de Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, é nesse sentido que Jesus diz que nós devemos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos significa, então, reconhecermos toda boa opinião que nós temos sobre nós. E, meus irmãos, como isso é difícil? Porque nós somos exatamente prontos para responder a todo aquele que nos ofende, ou que ofende aquilo que nós consideramos como nosso nome, nossa honra. Nós não gostamos de que falem mal de nós, por menor que seja a ofensa. Nós não gostamos que outras pessoas falem mal dos nossos amigos, dos nossos parentes, daqueles a quem nós amamos, porque é natural do ser humano se autoproteger. É natural da nossa composição espiritual nós querermos reagir a todo tipo de negação que fazem de nós. Por isso, enterrar-se ou colocar a boca no pó, porque este é o significado da palavra humilde, né? Que vem de humus, que é o pó, que é o lugar onde tem a lama, e por isso o profeta Jeremias disse: ponha a boca no pó, talvez haja esperança. Ou seja, nós sermos enterrados, sermos lançados ao chão, sermos massacrados em nosso ego, pisoteados em nosso orgulho, isso é absolutamente antinatural. Nós gostamos, na verdade, de elogios, nós gostamos, na verdade, de ocupar as primeiras posições. Aliás, quando Jesus critica fortemente aos fariseus, ele dizia: olha, vocês, não, ele ensinando aos seus discípulos, ele disse: olha, não queiram aparecer. Quando você for dar uma esmola, por exemplo, a mão que entrega o recurso não precisa contar para a outra mão que ela deu o recurso. Não saiba a sua mão esquerda que a mão direita estendeu o recurso. Jesus estava ali ilustrando que nós devemos ser o mais discretos possíveis, porque não é da nossa natureza ser discreto, é da nossa natureza aparecer. Eu quero que o meu nome esteja colocado nos primeiros lugares, eu quero que o meu nome seja mencionado, eu quero que as minhas atividades, que as minhas ideias sejam colocadas em primeiro lugar, publicizadas, publicadas. E isto é tão verdade que algumas repartições, algumas empresas, algumas organizações, elas se aproveitam inclusive disso. Por exemplo, há casos de igrejas em que, ao passar por reformas, elas colocam ou vendem aquela porção da reforma. Por exemplo, nós estamos vendendo aqui o carnezinho de R$200, e se você comprar o seu carnezinho de R$200, nós vamos fazer uma plaquinha e o seu nome vai constar ali na janela, que foi reformada. Por quê? Para ser visto, não é? Há casos em que as pessoas exploram isso. Na arena mais bonita do Brasil, a MRV, por exemplo, eles estão fazendo um painel com azulejos personalizados. Então, você entra lá no site da arena, você paga um valor, uma mixaria, acho que é quase R$500 por aí, para você colocar o seu nome. E aí tem um azulejo lá colocado com o seu nome. Por que eles fazem isso? Exatamente porque eles sabem que é natural do ser humano a exposição do seu nome. Nós gostamos disso. Nós gostamos de passar, nesta semana teológica que nós tivemos, alguns irmãos que nos visitaram, né? Alguns deles, eu reparei isso, eles passavam ali pelo corredor e paravam em frente às placas. E aí eles olhavam, um deles até me perguntou: o fulano ainda está vivo, Beltrano. Quer dizer, os nomes, a publicização das nossas atividades, do que nós fazemos, das nossas obras, isso é natural do ser humano. Quando um político inaugura uma obra, o que ele faz? O que é mais importante na obra? A placa.
não é? A placa é mais importante. Tem aquele negócio de descerrar a placa, né? Então tem aquele paninho lá todo enfeitado, e aí todo mundo vem, um puxa de um lado, outro puxa do outro, às vezes pega uma tesoura e corta a fita, porque o nome é importante. O que Jesus está dizendo para nós aqui, meus irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o seu nome não é importante. O seu nome não é importante. Agora você vai carregar um outro nome, que é muito mais importante do que o seu. Você vai carregar o nome de Jesus. Você vai pertencer a um reino cuja característica é levar o nome de Cristo, é expandir o nome de Cristo, é mostrar às pessoas quem é o seu Senhor. E é por isso que, como eu estava dizendo, Jesus recriminou os fariseus, dizendo: se vocês querem fazer como aqueles que gostam de aparecer, então orem de pé, sentem-se nos primeiros lugares, nada se referindo aos irmãos que sentam, né, nos primeiros bancos, mas é porque aqueles gostavam de sentar nos primeiros bancos para serem mencionados pelos homens, serem mencionados. Eu me lembro de uma vez que eu fui a uma reunião do Supremo Concílio, e na época o presidente da República era o vice-presidente, melhor dizendo, era o Marco Maciel. Isso vai denunciar um pouco da minha idade, né? Mas eu sou novo, é porque isso aí eu... Né? Marco Maciel era o vice-presidente da República. E ele foi, a reunião foi em Brasília, o pregador naquela ocasião foi o Caio Fábio. Quer dizer, olha quanto tempo tem isso, né? Caio Fábio foi o pregador e o Marco Maciel era o vice-presidente da República. E ao ser chamado ao púlpito para saudar a Igreja Presbiteriana do Brasil, representando o presidente, o Marco Maciel foi extremamente discreto, e ele falou uma das coisas que talvez todos os pastores deveriam levar em consideração. Ele disse assim: olha, eu estou aqui e serei breve, porque eu entendo que púlpito é lugar para pastor, palanque é lugar para político. Então eu não quero fazer discurso porque eu estou no púlpito. Quero apenas saudar a Igreja Presbiteriana do Brasil pela sua reunião. E aí falou algumas coisas ligadas à religião, né, agradecendo. Foi brevíssimo. E naquela ocasião foi até interessante, porque os pastores que estavam ali, ladeados, tinham um comportamento exatamente oposto a esse. Ou seja, Deus usou um vice-presidente da República, que até então não professava a fé evangélica, para repreender os pastores evangélicos com relação ao posicionamento do púlpito e do palanque, a fazer essa distinção igreja-estado, já naquela ocasião. E aquilo me marcou muito, exatamente para mostrar que Deus não nos chama, meus amados irmãos, para sermos famosos. Deus não nos chama para sermos pessoas de uma publicidade para carregar o nosso nome. Deus nos chama para negar a nós mesmos. Veja, mais uma vez, eu quero citar o grande puritano Thomas Watson. Ele diz assim: assim como a melhor criatura foi feita do nada, assim também, quando um homem se vê como nada, desse nada, Deus faz uma criatura muito bela. Esse é o método usual de Deus, tornar um homem pobre em espírito e depois enchê-lo com as graças do Espírito. Assim como lidamos com um relógio, desmontamo-lo primeiro e depois ajustamos todas as engrenagens e pinos, assim também o Senhor, primeiramente, desmonta um homem, mostra-lhe sua condição perdida e depois o coloca em ordem. É exatamente isto que significa a pobreza de espírito, a humildade de espírito. É nós nos reconhecermos nada. Eu lembro também de uma citação do evangelista Dwight Moody,
em que ele disse certa vez que o início da grandeza é ser pequeno, o acréscimo à grandeza é ser menos, e a perfeição da grandeza é ser nada. Ou seja, quando nós achamos que somos alguma coisa, nós já estamos pecando contra o Senhor. Por isso Paulo, instruindo aqueles irmãos, disse: ninguém pense de si mesmo o que não convém, além do que convém. Porque nós somos assim, meus irmãos. O pastor Donald Carson, certa vez, ilustrou isso com a fotografia de um álbum de formatura. O Carson disse assim: quando você tira uma foto, e aí vamos pensar, por exemplo, em formatura, ou mesmo em algum evento, né? Vamos ter aqui um congresso da mocidade, então todo mundo aqui na frente, tira a foto. E aí o Carson pergunta assim: quando você vê a foto revelada, a foto lá, hoje é digital, né? Quem que você olha primeiro? Você. Deixa eu ver como é que eu... tá feio demais. Você se olha. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. Nós queremos nos ver. Nós queremos que o nosso nome seja glorificado. E o que o salmista disse no Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Este é o ponto mais difícil da vida cristã. É nós nos reconhecermos como nada. Nós percebermos que tudo que nós temos, todos os nossos recursos, a nossa inteligência, os nossos bens, seja o que for, são provenientes do Deus que nos sustenta, da providência de Deus e não de nós mesmos. Todas as vezes que nós queremos colocar o nosso nome acima do nome de Deus, nós cometemos o pecado da idolatria. E o pecado da idolatria é exatamente o oposto direto da humildade ou da pobreza de espírito que Jesus menciona aqui neste texto. Ser pobre de espírito, portanto, meus irmãos, nos capacita para recebermos todas as graças de Deus. É quando nós percebemos que estamos completamente vazios, é que Deus se dispõe a nos encher. Se você achar que está pronto, Deus não precisa fazer nada com você. Lembre-se do que Jesus disse àquelas pessoas de sua época: olha, eu não vim para salvar, para curar aqueles que já estão sãos, aqueles que se acham. Eu vim para aqueles que são pobres mesmo. E ali Jesus não estava se referindo à pobreza material, obviamente. Jesus estava se referindo a esta pobreza aqui. Ele está dizendo: olha, eu não vim para aquelas pessoas que se acham autossuficientes, porque elas não vão me reconhecer. Eu vim para aqueles que se reconhecem miseráveis. Como o salmista Davi declamou: Senhor, eu sou pobre, miserável, cego, nu, eu não tenho nada, não sou ninguém, eu preciso de Ti, como nós cantamos aqui agora há pouco. A declaração de que nós precisamos do Senhor deve ser uma declaração constante. Nós, de fato, precisamos do Senhor. Um dos nossos hinos também nos ensinam: careço de Jesus, de Ti, ó Salvador. Nós precisamos de Deus, nós somos carentes, porque o homem em pecado, ele carece da glória de Deus, ele está destituído da glória de Deus. Naturalmente, nós somos pessoas inúteis, muito embora a nossa cultura e a pregação evangelical, muitas vezes triunfalista, com a qual nós estamos acostumados a ouvir e ver, nos dizem aí que, na verdade, nós temos valor, nós temos isto ou temos aquilo. Não, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o primeiro caminho, o primeiro degrau para a vida cristã é o reconhecimento de nossa total pobreza. Sem este reconhecimento, nós não receberemos graça do Senhor. Sem este reconhecimento, Cristo não será precioso para nós, o quanto Ele precisa ser, porque você só vai considerar Cristo precioso para você no momento em que você se olhar como nada, como alguém que precisa ser preenchido. Por isso, quando nós cantamos, venha sobre nós o Teu reino, quando nós oramos, venha, Senhor, o Teu reino sobre nós, quando nós pedimos, Senhor, aumenta-nos a fé, quando nós declaramos, preciso de Ti, careço de Jesus, nós deveríamos, de fato, fazer isto com toda a sinceridade do nosso coração, e queira Deus que nós o tenhamos feito, porque é exatamente reconhecendo esta pobreza espiritual é que nós somos habilitados a sermos agora preenchidos por esta quantidade de graça que o Senhor tem reservado para nós. Isto significa ser um bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele, portanto, que recebe
um pacote de benefícios dados por Deus para aqueles que reconhecem sua pobreza, sua podridão, sua miséria, para aqueles que reconhecem que nada têm a não ser o Senhor. E quero encerrar citando mais uma vez o pastor Thomas Watson, quando ele diz assim: se bem-aventurados são os pobres em espírito, então, pela regra dos contrários, amaldiçoados são os orgulhosos de espírito. E aqui ele cita, inclusive, o texto de Provérbios 16, 5. Olha o que nos diz o texto de Provérbios 16, 5. Provérbios 16, 5. Salomão diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Por quê? Porque o arrogante de coração é aquele que não se rende a Cristo. E então o pastor Watson continua dizendo: há homens que praticam idolatria consigo mesmos. Não existe nenhum ídolo como o eu. Eles admiram as suas próprias qualidades, moralidades, justiça, e depositam a esperança de sua salvação nessas coisas. Existem muitos que são bons demais para ir para o céu. Bons demais, se acham o padrão de moralidade. Eles são autossuficientes e não precisam viver de esmolas ou se tornarem devedoras de Cristo. O diabo soprou e encheu essas bexigas de orgulho, e elas estão infladas em sua própria presunção. Mas isso, diz Watson, é como o inchaço de um homem enfermo. Quando está grande, significa apenas estar doente. Meus queridos irmãos, que Deus nos dê graça para que possamos nos esvaziar cada vez mais de nós mesmos. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo, mesmo sendo Deus, esvaziou-se, tomando a forma de homem. Isso é caracterizado, e nós chamamos isso na teologia de humilhação de Cristo. Como Cristo se humilhou, tornando-se homem. Como nós nos humilhamos? Tornando-nos o nada, reconhecendo que nada somos, nada temos, senão aquilo que recebemos do Senhor. Você deseja ser preenchido da graça de Deus? Você deseja receber o pacote de benefícios que o Senhor reservou para a sua vida? Então, comece reconhecendo sua miséria, sua necessidade. Comece reconhecendo que você não é nada diante desse Senhor. Comece reconhecendo que você estaria condenado ao inferno, de que você merece a morte por causa dos seus pecados, de que você merece a condenação. Ponha a boca no pó, clame ao Senhor, reconheça-se miserável e diga: Senhor, tem compaixão de mim, porque sou pecador. Quando nós fazemos esta oração com sinceridade, nós estamos iniciando o processo de sermos agora preenchidos pela graça de Deus, tendo as lacunas da nossa alma recheadas dos benefícios que o Senhor tem reservado para nós. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e que o Senhor nos torne mesmo humildes, pobres, para que possamos buscar nele os recursos necessários para a nossa vida.